Olá, seja bem-vindo ao canal Inacreditável. Dentre as várias estruturas geológicas que existem no nosso planeta, encontramos os vulcões. Os vulcões parecem grandes montanhas e são formados por massa de rocha fundida por causa das altas temperaturas que existem em seu interior. Eles possuem uma abertura na superfície chamada de cratera ou caldeira, que é capaz de expelir gases, fragmentos de rocha, que são chamados de piroclastos, e o material magmático, que conhecemos como lava. E quando esse processo ocorre, dizemos que o vulcão entrou em erupção. E quando o vulcão entra em erupção, ele pode proporcionar um belo show de imagens. Mas por outro lado, ele pode causar bastante destruição, especialmente quando sua área é habitada. No vídeo de hoje vamos ver quais são os 5 vulcões mais perigosos do mundo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, o que é muito importante para continuarmos trazendo mais vídeos e mais curiosidades. Então vamos lá! Vulcão de Santorini. Quem nunca sonhou em passar umas férias em Santorini? Lugar que é rota de muitos cruzeiros e um dos cenários de pôr do sol mais incríveis do planeta. Mas o que talvez muitos não saibam é que o arquipélago de Santorini é o que restou de uma enorme erupção vulcânica ocorrida em 1613 a.C. e que devastou uma civilização inteira. Essa erupção formou uma caldeira de aproximadamente 400 metros de profundidade, e a quantidade de material vulcânico expelido formou depósitos de até 60 metros de espessura, que é possível ver nas falésias da ilha, as paredes da antiga caldeira. Cientistas afirmam que essa erupção foi tão grande que provocou um tsunami com ondas de 20 metros de altura e destruiu ilhas que existiam num raio de 50 a 60 quilômetros. Estudos afirmam que esse vulcão é capaz de causar uma catástrofe a cada 20 mil anos. Vulcão Teide. O vulcão Teide fica localizado na ilha de Tenerife, ilha que faz parte de um conjunto de ilhas da Espanha, as Ilhas Canárias. O Teide e seus entornos estão englobados no Parque Nacional do Teide, que foi declarado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em 2007 e é o segundo parque nacional mais visitado no mundo. Lá se encontra um dos primeiros grandes observatórios internacionais. O Teide é o pico mais alto da Espanha com 3.718 metros de altitude e também é considerado o terceiro maior vulcão do mundo. Os indígenas das Ilhas Canárias, os Guanches, chamavam esse vulcão de Echeide, que significa inferno, e acreditavam que o lugar era a morada de Guaiota, o demônio do mal. Sua última erupção foi em 1909 e a lava foi liberada por 10 dias. Por sorte, não causou nenhuma morte, mas chegou bem próximo à população. Ulaum. Ulaum se encontra em Papua Nova Guiné, na ilha de Nova Bretanha, e se encontra na montanha mais alta de lá, que possui o mesmo nome e tem 2.334 metros. Ele é um dos vulcões mais ativos da região, e desde o século XVIII ocorreram 22 erupções. Nos últimos anos, ocorreram explosões frequentes que causaram vários danos e mortes. A erupção mais recente ocorreu em 26 de junho de 2019, aproximadamente às 7 horas da manhã. Foi uma grande erupção, com cinzas subindo a 19 quilômetros. Mais de 5.000 pessoas foram evacuadas e os voos para o aeroporto de Hoskins tiveram que ser cancelados. Os vulcões de Papua Nova Guiné estão entre os que liberam mais dióxido de enxofre no mundo, sendo que Ulaum libera sozinho cerca de 2% do total global de emissões desse gás na atmosfera. Anzen. O Monte Anzen é constituído por diversos vulcões sobrepostos e fica próximo à cidade de Shimabara, uma província de Nagasaki. O pico mais alto é o Pico Heisei Shizan, que fica a aproximadamente 1.460 metros de altura. Em 1972, uma crosta de lava se rompeu, criando um tsunami que provocou a morte de 14.000 pessoas. Um dos piores desastres relacionados a vulcões que já foi registrado. O vulcão ficou dormente até novembro de 1989,
quando começou a registrar algumas atividades, e as primeiras erupções começaram em 1990. Em 3 de junho de 1991, o vulcão entrou em uma erupção violenta e emitiu um fluxo piroclástico a 4,5 km, que ocasionou a morte de 3 vulcanologistas e jornalistas que estavam no local. As erupções ocorreram até 1995 e os fluxos piroclásticos chegaram a destruir cerca de 2.000 casas. Em 1991, esse vulcão foi declarado pelas Nações Unidas como um dos vulcões da década. Vesúvio. O Vesúvio talvez seja o vulcão mais conhecido por todos. Ele fica localizado na cidade de Nápoles, na Itália, e possui 1.281 metros de altitude. O Vesúvio não é formado por apenas um só pico. Ele está junto de outra montanha, o Monte Somma, e por isso ele também recebe o nome de Monte Vesúvio. A erupção mais conhecida desse vulcão foi a que ocorreu no ano de 79 a.C., que resultou na destruição das cidades romanas de Pompeia e Herculano e matou cerca de 20.000 pessoas. Para se ter uma ideia, essa erupção liberou uma energia de 100.000 vezes a energia das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Estudiosos afirmam que o piroclasto caiu durante 6 horas e totalizou 25 metros de profundidade, o que sepultou aquelas cidades e as deixaram ocultas por 1.600 anos, até que foram redescobertas por escavações feitas entre os anos de 1738 e 1748. A última vez que o Vesúvio entrou em erupção foi durante a Segunda Guerra, em 1944, matando 26 pessoas. Na ocasião, 12.000 pessoas precisaram ser evacuadas. Os vulcanologistas e geólogos afirmam que o vulcão ainda está ativo e que pode ocorrer uma outra erupção. Segundo alguns estudos, a quantidade de magma abaixo do Vesúvio mede cerca de 400 km² e que, quando entrar em erupção, pode destruir a cidade de Nápoles. Felizmente, com as tecnologias atuais, os cientistas podem monitorar a atividade do vulcão 24 horas por dia e terão bastante tempo para evacuar a população que reside próxima ao local. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo novo que sair. Nos acompanhe também nas redes sociais e fique por dentro de cada fato interessante desse mundo inacreditável.